Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Professor Samarques, canal Esclarecer. Como sempre, pedindo ajuda a todos vocês para que o nosso canal possa crescer tanto em termos tecnológicos, como na busca de canais confiáveis sempre para nós nos mantermos sempre atualizados sobre situações delicadas, tanto em relação ao Brasil, assuntos de atualidade geopolítica, como assuntos do mundo em si. O Brasil agora, gente, é inacreditável, é inacreditável. O Senado Federal deu um parecer, deu aval, deu um parecer favorável ao projeto de lei que visa tornar a misoginia, quer dizer, a postura de ódio dos homens, da postura, velha postura machista de superioridade em relação às mulheres, misoginia, o ódio despertado contra as mulheres, dentro dessa índole, desse afã de querer demonstrar que o homem é um ser superior, tornando essa atitude, portanto, crime, tal como o crime de racismo, portanto, algo que se assemelhe com, porque até uma postura de preconceito realmente contra as mulheres, que o Senado Federal deu parecer favorável, inclusive com o voto de muitos bolsonaristas, não é isso? Que afinal de contas é um ano de eleição, então muitos não querem se comprometer em criticar esse projeto de lei para tornar a misoginia crime. Mas pasmem, muitos da ala bolsonarista da Câmara Federal, a exemplo do deputado federal Nicolas Ferreira, ele está fazendo movimento, manifestação entre os seus colegas do Partido Liberal exatamente para tentar barrar esse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Quer dizer, inacreditável. Que religiosidade, que tipo de cristão é esse que defende claramente uma postura de misoginia, como a própria Damares também disse que era misógina mesmo. Então, uma situação que às vezes a gente ouve e não quer acreditar, mas é pura verdade, pessoal. Tipo, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, o Rogério, o senador Rogério, que vai ser o seu coordenador de campanha, deixou bem claro que caso o Flávio Bolsonaro vença as eleições presidenciais, ele irá fazer uma nova reforma na Previdência para que os homens, por exemplo, possam se aposentar com idade mínima de 70 anos. Eles têm o projeto claro de mexerem novamente com as normas trabalhistas, prejudicando de novo os trabalhadores brasileiros, mas também em mexer novamente com a Previdência do Brasil, que só prejudicou os trabalhadores. Eu, por exemplo, sou professor há 40 anos e até hoje não consegui me aposentar como professor, porque quando da reforma da Previdência de Bolsonaro, em 2019, faltava apenas 19 dias para eu completar o tempo para me aposentar como professor. E até hoje eu não consegui me aposentar, já ultrapassado bem além dos 60 anos de idade. Isso é um absurdo, é um verdadeiro absurdo. E mais uma vez querem prejudicar verdadeiramente os trabalhadores desse país. Mas é uma coisa lamentável. E agora a turma lá do deputado Nicolas quer barrar o projeto de lei que criminaliza a misoginia. Outra coisa que me deixou estarrecido hoje, eu sou policial civil aposentado. Eu não conheço nenhum policial civil, militar, federal, que realmente tenha bandeira no Congresso Nacional em defesa dos trabalhadores. Eu ainda não vi nenhum realmente com algum projeto de lei de abrangência social para o povo brasileiro, o que me entristece muito, porque afinal de contas nós policiais, eu sou aposentado como policial, né? Policial aposentado, nós policiais somos trabalhadores, somos portanto operários, trabalhadores urbanos, portanto, e que nós somos assalariados. Portanto, a gente não vê um projeto realmente, alguma coisa que tenha uma ampla abrangência enquanto política pública, um projeto de lei que vise favorecer os trabalhadores em si. Então é incrível. Como, por exemplo, a gente não vê, raro, praticamente eles não têm uma única lei aprovada.
E existe uma das pessoas que eu considero assim, mais desprezíveis dentro do Congresso Nacional, exatamente um deputado federal de nome Paulo Bilinski. Olha, pasmem, Paulo Bilinski é um homem extremamente armamentista, delegado de polícia, ainda não aposentado. O Paulo Bilinski, se dependesse dele, toda a população brasileira estaria armada ali andando nas ruas. Olha só que absurdo. Paulo Bilinski deu parecer favorável enquanto relator ao projeto de lei que visa dar porte de arma, observe, porte de arma aos vigilantes de empresas privadas, em serviço e fora de serviço, ou seja, andarem armados. Nós temos hoje no Brasil mais de 70 mil vigilantes. Vocês já pensaram 70 mil armas, por exemplo, em via pública, pessoas andando armadas? Ora, pessoal, qual a justificativa dele? Que ser vigilante é uma atividade arriscada. Pelo amor de Deus, eu sou professor, então vamos dar porte de arma para professores? Ser médico nesse país, ser auxiliar de enfermagem, ser técnico de enfermagem, trabalhar no serviço público é um serviço extremamente perigoso. O agente de trânsito, que todos os dias sofre ameaça no Brasil, Paulo Bilinski. Cadê? Por que não torna lei? Esse sim merece ter porte de arma. O agente de trânsito que fica aí diuturnamente controlando, organizando o trânsito no Brasil. Esse merece ter porte de arma. Todos os dias esse pessoal é ameaçado. Professor é uma profissão de perigo. Médico, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem. Qual é a profissão que não tem os seus perigos? Porte de arma. Vá procurar o que fazer, deputado. Vá fazer algo que seja realmente útil. Armar a população, quanto mais armas circulando, maior a probabilidade, deputado. O senhor é delegado de polícia, deputado. Quanto mais armas circulando, maior a possibilidade, mais se vislumbra a possibilidade, no caso, de atos de violência em nossas cidades. E ainda digo mais uma coisa, delegado Paulo Bilinski. O senhor sabe perfeitamente que todo homem, inclusive nós policiais, todo homem armado, ele sempre se acha um pouco mais. Então, ao invés de procurar, tentar aprovar projeto de lei que vise armar a população, a não ser aqueles que têm realmente necessidade de andar armados, a exemplo dos agentes de trânsito, aprove um projeto de lei, por exemplo, defenda a bandeira, por exemplo, de acabar com a escala de 6x1, para permitir que pais e mães de família fiquem pelo menos 2 dias com suas famílias. Está aí uma boa campanha que o senhor possa fazer. Bata, por exemplo, pesado no governador Ronaldo Caiado, que está tentando entregar as terras raras do Goiás, no que é inconstitucional. O senhor, como delegado de polícia, como deputado, sabe muito bem disso, que a União tem competência exclusiva sobre as riquezas de subsolo, inclusive água, principalmente essas terras raras, são estratégicas para a gente. E agora o estado de Goiás, o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, querendo entregar as nossas terras raras para os Estados Unidos. Está aí, deputado Paulo Bilinski. Faça essa defesa das nossas terras raras. Bata, critique, por exemplo, a possibilidade de Donald Trump tornar as nossas organizações criminosas como o Comando Vermelho, o Primeiro Comando Capital, como organizações terroristas. O senhor sabe que não existe terrorismo nisso aí. Terrorismo tem lá suas nuances políticas, ideológicas e religiosas, que não tem nada a ver, que essas organizações criminosas visam somente lucro, não tem nada a ver com tipicidade, no caso, enquanto organizações terroristas, com o objetivo de fazer intervenções militares no Brasil. Inclusive atacaram, salvo engano, no Equador, uma fazenda leiteira, dizendo que ali era praticado o narcotráfico. Mentira, era uma fazenda leiteira. Critica os Estados Unidos nessa índole, nesse afã imperialista sobre a América Latina, inclusive o Brasil. Defenda nossas terras raras, defenda o fim da escala 6x1, deputado. O senhor quer aprovar lei para dar arma para vigilante no Brasil, que são mais de 70 mil vigilantes no Brasil? A trabalhar, deputado. Desculpa, com todo o respeito que eu tenho ao vosso cargo, que é um cargo muito importante para legislar pelo bem da população brasileira, faça o bem, legisle em prol realmente dos trabalhadores.
Outra coisa, pessoal, o aumento dos combustíveis no Brasil tem açoitado todos nós brasileiros. Nós que temos carro, o preço da gasolina disparou, o preço do óleo diesel disparou, sendo que o Brasil só importa diesel, no máximo 23% de diesel, e não justifica, já que o governo brasileiro, inclusive, até agora autorizou só 0,38% de reajuste sobre o diesel. E está aí a inflação batendo na porta. Está aí, deputado Paulo Nunes. Isso vai gerar inflação, isso vai aumentar o preço dos alimentos do povo brasileiro. Defenda o governo no sentido de realmente partir para cima dos donos de postos das refinarias, que estão aumentando substancialmente os preços dos combustíveis sem justificativa plausível. Porque não tem necessidade até agora de ter esses reajustes, o senhor sabe muito bem disso. E quem é o principal culpado, portanto, sobre essa questão da lei de mercado, da lei da oferta e da procura no Brasil, devido à guerra, a justificativa é a guerra, que aliás é uma guerra perpetrada por Donald Trump, que vocês tanto defendem, a extrema-direita brasileira. Vale ressaltar que, só uma lição aqui de história, deputado, quando o presidente Getúlio Vargas quis criar a Petrobras, naquela época, o PL era um partido chamado UDN. A UDN disse que a direita só aceitaria criar a Petrobras se o governo tivesse o monopólio da prospecção, retirada do petróleo, refino, produzir os combustíveis, mas não poderia ter o monopólio do filé mignon, que é o lucro, que é a comercialização dos combustíveis, portanto, a distribuição dos combustíveis. Daí vem a Texaco, a Exxon, a Shell. Mas só que depois o Brasil criou a BR Distribuidora. Ou seja, o Brasil não ficou de fora também da comercialização dos combustíveis. A BR Distribuidora, pessoal, pasmem, a BR Distribuidora, que era avaliada em pelo menos 6 bilhões de dólares, o presidente Jair Messias Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora. O Brasil tinha 13 refinarias. 13 refinarias. A segunda maior, Landulfo Alves, ela foi vendida, por exemplo, por 1,45 bilhões de dólares. Não 0,65 bilhões de dólares. A Landulfo Alves foi vendida na Bahia. Segunda maior refinaria do Brasil. O Brasil, para ser autossuficiente hoje na produção de combustível, porque o Brasil é autossuficiente, mas em petróleo pesado. O óleo grosso, o petróleo fino, o Brasil não é autossuficiente. O Brasil tem o petróleo fino, que é um petróleo chamado rico em hidrocarboneto de cadeia fechada, que gasta menos, portanto o custo é menor para o refino. Nós temos o pré-sal, nós temos o petróleo de Urucu na Amazônia, são petróleos finos, cujo custo de refino para a produção, portanto, aquece o petróleo, em cada temperatura vai tirando um tipo de combustível, o custo de produção, o custo de refino é menor. Então o Brasil é autossuficiente em petróleo pesado. De tal maneira que a gente tem, por exemplo, que importar 23% no máximo do nosso diesel, mas nós temos a reserva de diesel ainda bastante. Portanto, não justifica esse disparar de preço que tem lugar no Brasil, no Maranhão inclusive, que já ultrapassou R$8 o litro de diesel, que é exatamente o que toca o Brasil nas suas estradas, que leva o comércio, que carrega a nossa economia. Vendeu, por exemplo, a Isaac Sabá, no Amazonas, ao grupo Atem, por 257 milhões de dólares apenas, vendeu a refinaria de Manguinhos, no Ceará. Quando o presidente Lula assumiu, parou com as privatizações das refinarias. E agora Lula deu indicativo de que, muito provavelmente, o Brasil vai partir para cima e recomprar a Landulfo Alves, em termos de refinaria, e também recomprar a BR Distribuidora. Lula, urgentemente faça isso, senhor presidente da República. Traga de volta para o povo brasileiro a Landulfo Alves, que era a segunda maior refinaria do Brasil, e a BR Distribuidora, porque essas empresas privadas, que é o capital estrangeiro, não tem nenhuma preocupação com o bem-estar da população brasileira. Eles visam única e exclusivamente lucros, e esses lucros saem do Brasil. Portanto, a empresa Petrobras, apesar de ser uma empresa de capital misto, mas o governo brasileiro ele é o sócio majoritário nas suas ações. E, portanto, se é do governo a maior parte da Petrobras, consequentemente tem que ter sim a sua função social. Portanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, corra e faça a recompra da BR Distribuidora e também da Landulfo Alves enquanto refinaria. Muito bem. A porta-voz dos Estados Unidos, a senhora Karoline Leavitt, fez uma declaração ontem dizendo que o Irã é obrigado a aceitar
imediatamente o cessar-fogo, ou seja, parar, acabar com a guerra, dizendo que se o Irã não aceitar, o Irã vai conhecer o inferno, inclusive voltar para a época das trevas, da pedra lascada. Ora, se os Estados Unidos têm capacidade, assim como Israel, de transformar o Irã no inferno, o Irã também tem capacidade para tornar a economia mundial um verdadeiro inferno. Podendo o barril de petróleo, que hoje já chega pelo menos perto dos $120, o petróleo pode chegar até $200 o barril. Por quê? Situações muito graves. Por exemplo, amanhã irão desembarcar no Oriente Médio 5.000 mariners, marinheiros especialistas de desembarque, de combate, infiltração em tudo. Além de 3.000 paraquedistas irão desembarcar amanhã. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel disse que falta soldados a Israel porque Israel está lutando em duas frentes, aliás, várias frentes. Tentando roubar também o sul do Líbano, inclusive destruindo as pontes do sul do Líbano. Vejam só, 800.000 libaneses fugiram do sul do Líbano para o norte do Líbano, na perspectiva e na expectativa de que quando a guerra acabar, eles voltarem para o sul do Líbano. Vocês não irão voltar para o sul do Líbano se Israel vencer essa guerra no Líbano contra o Hezbollah, porque eles estão destruindo a ponte. A ponte, além de evitar que chegue ajuda humanitária, a ponte vai evitar que vocês retornem para as terras de vocês. O sul do Líbano, Israel, com o velho projeto do Grande Israel, Israel já dominou, onde hoje existe o seu próprio território, que eles tomaram dos palestinos desde 1948. Estão agora buscando dominar a Cisjordânia, que já foi território da Jordânia, habitado pelos palestinos. Destruir a faixa de Gaza do povo palestino, que já foi território do Egito no passado. E agora eles estão querendo o quê? O Irã e o sul do Líbano. Então Israel está destruindo todas as pontes do sul do Líbano exatamente para evitar ajuda humanitária diante dos seus bombardeios Israel ao sul do Líbano, e também para evitar que esses 800.000 libaneses voltem para suas casas, para suas terras, para os seus terrenos, para os seus patrimônios, assim que essa guerra parar e acabar. Então, outra coisa, e o Irã disse, o Israel, diante dessa falta de soldado por lutar no Irã, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, no sul do Líbano, enfim, eles estão precisando realmente, eles estão com falta de soldados. O que Israel fez agora? Convocou 400.000 reservistas. Reservistas é aquele cidadão que não tem praticamente treinamento. Ah? O que o Irã disse? Que se por acaso os Estados Unidos, por exemplo, invadirem por terra, porque a qualquer momento eles vão partir para cima do Irã por terra. Pessoal, o Irã é cercado por duas grandes cordilheiras de montanhas. Os iranianos conhecem cada caverna, cada palmo do seu território. Quem atira de cima de montanha tem tiro privilegiado que atira de cima para baixo. Se os americanos e os israelenses entrarem no Irã por terra, aí sim eles irão conhecer o inferno. O Irã tem 90 milhões, 95 milhões de habitantes. O Irã tem 250.000 paramilitares. O Irã tem 650.000 da Guarda Revolucionária Iraniana, homens altamente especializados em guerra. Fiéis, porque eles também comandam a parte econômica, o projeto nuclear e o projeto da produção de mísseis e drones lá do Irã. A Guarda Revolucionária, com seus 650.000 homens, eles são pessoas que realmente tiram lucros de tudo isso, inclusive do petróleo. São pessoas que participam ativamente da economia, portanto, são extremamente fiéis, além de que o islamismo xiita, olha, deixa a pessoa convicta naquilo que é a defesa da fé e do território deles. Inclusive, as velhas diferenças entre os próprios iranianos acabaram. Porque ataque estrangeiro, e hoje o país está unido, são de 90 a 95 milhões de pessoas. Então, olha só, tem 350.000 na reserva, 350.000 na reserva, 650.000 em atividade da Guarda Revolucionária, 250.000 paramilitares. Então, hoje o Irã tem
para acionar pelo menos 1.250.000 soldados treinados. Então, se Israel e os Estados Unidos entrarem no Irã, aí sim, não é o Irã que vai virar o inferno, mas esses soldados norte-americanos. Então, os Estados Unidos estão com 8.000 militares desembarcando amanhã e, qual é o detalhe? Eles podem entrar nas ilhas de Kargen. As ilhas de Kargen são as ilhas que ficam a oeste do Irã, certo? A oeste do Irã. Exatamente lá tem a estrutura portuária por onde o Irã escoa 90% de todo o seu petróleo, a ilha de Kargen. Se por acaso os Estados Unidos invadirem essa ilha, que fica a menos de 30 quilômetros da costa do Irã, qual é o objetivo? Fechar o caixa do Irã. Porque é de lá que sai a sobrevivência do Irã, porque é de lá que sai 90% do petróleo iraniano. Tudo bem? Gente, é tão próximo da costa do Irã. Esses soldados serão incinerados pelos mísseis do Irã, pelos drones do Irã. Só para vocês terem uma ideia, o principal sistema de defesa dos Estados Unidos, olha, todas as bases norte-americanas no Oriente Médio praticamente foram destruídas. Inclusive o Irã, que agora quer achar os militares no Oriente Médio norte-americanos, pedindo ao povo islâmico, ao povo muçulmano, em todos esses países que estão colaborando com os Estados Unidos, com Israel, que estão sofrendo ataques do Irã sem condição de defesa, pedindo aos muçulmanos para entregar os paradeiros dos militares para o Irã atacar. Inclusive, um dos prédios mais luxuosos do Catar foi atingido com muitos oficiais norte-americanos. Ou seja, um dos lugares mais caros do mundo, esse prédio. Um dos prédios de luxo do Catar. Então, pessoal, se o Irã está atrás desses militares no Oriente Médio, porque é quase impossível abater o drone Shahed. Ele voa muito baixo, com muita capacidade de mudar de rota, até 185 km por hora. Para vocês terem uma ideia, Israel fica a 2.300 km do Irã. Um dos mísseis do Irã, o Fatah 2, por exemplo, ele atinge Israel em 4 minutos. Não dá nem tempo de programar o abate. O principal sistema de defesa dos Estados Unidos, os mísseis interceptadores norte-americanos, o principal sistema é o sistema Patriot. Em apenas 5 dias, os Estados Unidos dispararam 800, sendo que a indústria norte-americana faz, por ano, apenas 750. Portanto, Israel está quase sem míssil de interceptação do Dome de Ferro e do Estilingue de Davi, e os Estados Unidos estão praticamente quase que esgotados na defesa antiaérea. Se esses 8 mil militares ocuparem a ilha de Kargen, do Irã, a oeste do Irã, por onde sai 90% desse petróleo iraniano, eles serão mortos. Não vai escapar ninguém. E aí, eles vão invadir o Irã por onde? O Irã é cercado, já disse, por 2 grandes cordilheiras de montanhas. Um país altamente com grandes extensões de terra, tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Ele é 20 vezes maior do que Israel. O Irã é 3 vezes maior do que a França. Tem região que faz tanto calor que chega até 70 graus centígrados no Irã. E os iranianos conhecem todas as montanhas, cavernas, desertos, cada palmo de terra. E o sistema de defesa de ataques com os mísseis e drones do Irã, a maior parte fica no subsolo, em alçapões que abrem de montanhas e nas areias do deserto são disparados. Eles dizem que destruíram todo o sistema. São Marcos, o que o Irã quer para ter a paz? Ficar em paz e ser indenizado pelos prejuízos. O que os Estados Unidos garantia de que não serão mais atacados? E o que os Estados Unidos exigem hoje do Irã para parar com a guerra? Primeiro, que o Irã pare de enriquecer urânio e entregue os 450 quilos de urânio enriquecido. Nunca que o Irã vai fazer isso. Nunca que o Irã vai parar de enriquecer urânio. Nunca que o Irã vai entregar esses 450 quilos de urânio. Quer que o Irã abra mão dos seus mísseis balísticos e tenha com no máximo 300 quilômetros de distância. Nunca. Porque os Estados Unidos não querem mais que o Irã tenha a capacidade de atingir Israel, que permanentemente tenta dominar
todo o Oriente Médio. Portanto, Israel busca supremacia sobre todo o Oriente Médio desde 1948. A terra dos árabes, a terra do povo israelita, do povo de Israel, que é o povo de origem, que é o povo, a maioria esmagadora é origem judaica, que são os antigos hebreus da Bíblia, a maior parte, a terra deles é a antiga Mesopotâmia, que é o Iraque, não é região da Palestina. Hebreu significa aquele que veio do outro lado é a Mesopotâmia, não é a Palestina. Eles querem que Israel, que o Irã, abra mão do seu programa de mísseis, principalmente os mísseis balísticos, abra mão do seu programa nuclear, abra mão do urânio já enriquecido. Resumindo, eles querem dominar. E Donald Trump é tão psicopata que ele chegou ao ponto, ao desplante de dizer, agora por último, que o Irã quer, inclusive, que ele seja o líder supremo do Irã, como se fosse um ayatolá. O cara esse rapaz ele não pode estar bem do cérebro, da mente. Ele tem que ser declarado incapaz. Agora, tipo da coisa, 97% dos deputados e senadores norte-americanos são financiados pelos conglomerados empresariais judaico-israelenses. Difícil. A Suprema Corte dos Estados Unidos também, que faz de conta que não vê nada, tem 9 ministros, tem 9 juízes, dos quais 6 são ultraconservadores ligados a Donald Trump. É difícil. Domina na Câmara dos Deputados, tem a maioria com o Partido Republicano, domina o Senado norte-americano. E Donald Trump está com muito menos de 40% de aceitação na opinião pública. Apenas 23% dos norte-americanos são a favor da guerra do Irã. Ele entrou numa guerra por pressão do Irã, agora ele não consegue sair. E agora eles estão dizendo que vai ser o ataque final contra o Irã. O Irã prometeu destruir, se for invadido por terra, o Irã prometeu invadir, por exemplo, destruir as centrais elétricas dos países aliados aos Estados Unidos e a Israel. Pessoal, se o Irã destruir as centrais elétricas, as usinas de dessalinização de água do mar não irão parar de funcionar. Vai ser tragédia, é sede. A maior parte daquela região, inclusive Israel, a água principal que eles consomem, são águas dessalinizadas do mar. Se o Irã atacar as usinas elétricas, vai matar muita gente de sede. Eles prometeram. Além do mais, pessoal, veja só, uma outra coisa interessante, as usinas de dessalinização, centrais elétricas, outra coisa, o Irã também está ameaçando fechar o Estreito de Bab el-Mandeb. O Estreito de Bab el-Mandeb, repare que o Irã controla o Estreito de Hormuz e quer ser reconhecido como soberano Estreito de Hormuz para que também tenha paz, certo? Então, olha só, o Estreito de Bab el-Mandeb é um estreito, está dizendo tudo, estreito que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Aden. Pessoal, esse estreito, por lá passam 12% do comércio mundial. Pelo Estreito de Hormuz, de 20% a 30% do petróleo consumido no mundo, além do gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo também. Se o Irã fechar esse estreito, é mais um passo para o estrangulamento da economia mundial. E um detalhe, quem é que fica de frente para o Mar Vermelho? Iêmen. O Iêmen tem qual grupo? Os Houthis, que assinaram um acordo de paz com os Estados Unidos, mas a qualquer momento os Houthis já disseram que irão entrar na guerra porque os Houthis sempre foram financiados pelo Irã. O Irã sempre financiou o Hamas, o Irã financiou os Houthis, o Hezbollah, as Jihad Islâmicas, que são grupos muçulmanos armados, treinados pelo Irã, exatamente para combater contra os israelenses que tomaram as terras dos palestinos. São terroristas? Eles não têm exército regular. O que eles vão fazer? É a mesma coisa que, por exemplo, se iranianos introduzirem drones Shahed nos Estados Unidos, atacarem a Casa Branca, atacarem a Estátua da Liberdade, atacarem o Pentágono e destruírem esses prédios, serão atos de terrorismo? O Irã tem sido atacado. O Irã não atacou ninguém. O Irã foi atacado, está sendo atacado. Quer dizer que se por acaso o Irã fizer um ataque hoje, por exemplo, a Casa Branca e matar Donald Trump, é terrorismo?
Eles já mataram quase 100 líderes no Irã. Se eles assassinarem, se o Irã matar, por exemplo, Benjamin Netanyahu dentro da sua casa com sua família, é terrorismo? Eles mataram o Ayatollah Ali Khamenei, e já mataram, e o tempo todo eles dizem que vão matar quem chegar ao poder, como o Mojatabe agora, que é filho do Khamenei. Quer dizer, não respeita a soberania de quem quer que seja. Donald Trump agora ameaçando, por exemplo, o Brasil, ameaçando a América Latina, diz que onde ele quiser ele vai dominar mesmo. Terrorismo nos Estados Unidos, se acontecer algum ataque, por acaso, alguém explodiu uma bomba nos Estados Unidos, é terrorismo? Terrorismo é o terrorismo de Estado que eles estão perpetrando, que Donald Trump e Israel estão perpetrando no Oriente Médio, que ameaçam, portanto, agora a América Latina. Como incêndios criminosos que foram feitos, por exemplo, lá na Patagônia, na Argentina, por israelenses, para eles ficarem com terras na Argentina, inclusive com a anuência de Milei. Aliás, Milei está dizendo que vai mandar, está pensando em mandar soldado para o Irã. Vai lá, Milei. O povo da Argentina, coitado, não está tendo dinheiro para comer, vai ter dinheiro para guerrear. Rapaz, o diabo é moleque, viu? Milei é outro. Então é isso, pessoal. Se fechar esse estreito, o Irã vai fechar. O detalhe, qualquer navio ali pode ser afundado pelos Houthis. Os Houthis têm centenas e centenas e centenas de mísseis capazes de afundar qualquer petroleiro que os Houthis quiserem ali no Mar Vermelho. Foram os Estados Unidos que procuraram os Houthis e fizeram um acordo de paz com os Houthis. Aliás, já foi dado aval no Iraque para as suas forças armadas também entrarem na guerra ao lado do Irã. Então, pessoal, essa é a situação delicada com que hoje o Oriente Médio está se encaminhando. Os Estados Unidos vão transformar o Irã no inferno? O Irã vai transformar a economia mundial no inferno, as nossas vidas. E um detalhe, a cidade de Dimona está sendo atacada pelo Irã. Vocês sabem que tem na cidade de Dimona? As instalações nucleares de Israel, onde provavelmente são produzidas as bombas atômicas de Israel. O Irã tem capacidade, inclusive atacou Dimona e chegou até mesmo a causar danos às instalações nucleares iranianas em Dimona, ao sul de Israel. Então, é isso. Haifa também, onde tem praticamente a marinha de Israel, que Israel em si não tem mar. Então, o mundo corre perigo, porque a qualquer momento, inclusive a Organização Mundial de Saúde já declarou que tem se preparado, tem se organizado, a qualquer hora algum deles vai utilizar artefatos nucleares, inclusive o Irã pode sim utilizar a bomba suja colocando num míssil, na ponta de um míssil, por exemplo, o urânio enriquecido e vai tornar Israel inabitável por séculos. E, consequentemente, acontecendo isso, Israel varre do mapa também o Irã. E jogar o artefato nuclear do Irã atinge o Paquistão, que tem bomba atômica, atinge a Índia, que tem bomba atômica, atinge a China, que tem bomba atômica, atinge a Rússia, que tem bomba atômica, e a gente tem a certeza que a Terceira Guerra Mundial irá acontecer. Só não se sabe o momento. Mas nunca estivemos tão perto, nem na Guerra Fria, de uma hecatombe nuclear e a pulverização da humanidade da face da Terra como estamos agora. Por irresponsabilidade de Donald Trump, que além de tudo, que é cortina de ferro diante dos abusos sexuais, no caso do Jeffrey Epstein, que os algoritmos dizem que 95% de redução nas pesquisas sobre esse caso de abusos sexuais contra adolescentes, inclusive crianças, com grandes autoridades do mundo, é uma grande cortina de fumaça, que é o petróleo do Irã, Israel quer o Irã, enfim, é a política imperialista desses dois países que está colocando o mundo e a humanidade à beira do seu fim. Muito obrigado, professor Samarques, curta o nosso material, compartilhe o nosso material, comentem, vamos fazer comentários respeitosos para que sempre haja um debate propositivo. Outra coisa, pessoal, que eu esqueci de falar. Semana retrasada, o Irã atacou o porto de Fujairah. Só para vocês terem uma ideia, o porto de Fujairah, que o Irã atacou, no início da guerra, por lá se escoava 28 milhões de barris de petróleo. Hoje só escoa 9 milhões de barris para o mundo. O Irã diz que se for invadido, o Irã vai destruir
o porto de Fujairah. O mundo consome em média 100 milhões de barris por dia. Só esse porto é praticamente mais de 1/5 do petróleo consumido pela humanidade. Obrigado, nos ajude, comentem, curtam, toquem no sininho para ser notificado sobre todo o nosso material. O mundo à beira da extinção. Abraço no coração de todos, pessoal.